a Ilaene Schuller. Ilaene é também uma bênção para todos nós, tanto na equipe quanto pelo trabalho que ela tem feito pelo Brasil. Tá? Ilaene é missionária CEPAL e ela tem trabalhado bastante dentro do seu ministério, na perspectiva do discipulado, no movimento das mulheres mentoras, o seu ministério, homens mentores, e a gente tem uma grande alegria de ouvir também a Ilaene, que coordena esse ministério, falando um pouco sobre ele, nos apresentando também de que forma o ministério tem contribuído. Ilaene, seja bem-vinda e Deus abençoe. A palavra é sua. Muito bem, gente. Obrigada aí que eu posso estar com vocês compartilhando hoje e quero compartilhar aqui a minha tela com algumas imagens e algumas perspectivas. O Ministério Mulheres Mentoras, que desenvolvo como missionária CEPAL, trabalha em sinergia com o Ministério Homens Mentores. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco a perspectiva da riqueza da perspectiva masculina e da perspectiva feminina na sinergia dos ministérios. Mas antes eu quero trazer um pressuposto interessante que já conhecido de nós, mas resgatar um pouco que hoje no Brasil, o censo de 2010 nos traz essa informação, que nós tínhamos 51% da população no Brasil eram mulheres, são mulheres, e 49% da população no Brasil são homens. Agora, nós temos aqui 53% nas igrejas a proporção de mulheres e 47% a proporção de homens. Agora, os lares no Brasil, que são sustentados por mulheres, representam 37% de lares. Olhando aqui de fato, vamos ficar nessa imagem aqui. Nós temos hoje 56% nas igrejas evangélicas são mulheres e 44% são homens. Essa é a média nas igrejas evangélicas. Então, quando nós falamos de discipulado, de mulheres, nós estamos falando desse universo que numa igreja evangélica corresponde a 56% da sua membresia. E olhando aqui para dentro de algumas denominações específicas, nós temos entre os luteranos, dentro da ISLB e ELB, 52% são mulheres e 48% são homens. Nas igrejas metodistas, Renovado, Wesleyana, outras, nós temos aqui 56% mulheres e 44% homens. Então, esse é o universo, quando nós falamos de discipulado de mulheres. Entre os batistas, olha só, a proporção aumenta entre os batistas. A membresia de mulheres representa 57% na denominação batista, em relação a 43% de homens. E na Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, 55% em relação a 45% de homens. E comunidades independentes, aumenta também esse número para 57% o número de mulheres nas igrejas. Aqui a quadrangular, que eu pulei, 57%, que nós vamos ver um exemplo daqui a pouco de discipulado. Então, com isso, nós não estamos falando só de números. Nós estamos dizendo que a cada 1.000 membros de uma igreja, você tem desses 1.000 membros, 6% a mais de mulheres. Ou seja, as mulheres estão ali. Sendo em número maior, muito maior ou menor, as mulheres fazem parte desse universo quando falamos de discipulado. E nós muitas vezes temos, nesse universo do discipulado, um movimento muito de pastores e de homens líderes. Então, o que nós precisamos encorajar é ganhar a perspectiva das mulheres, trazendo elas juntas. O discipulado é o mesmo para todos, mas as nuances da perspectiva feminina. Eu quero trazer um outro dado em relação à igreja. Nós falamos a informação de membresia da igreja. Sandra Duarte de Souza, ela tem uma publicação a partir da UMESP de uma pesquisa que ela fez com mulheres. E olha que interessante, a iniciativa de mudança de igreja para as mulheres, 59%, elas mudam, 59% de mulheres que mudaram de igreja, mudaram por causa dos filhos, ou por causa da morte de um deles, ou por causa de uma necessidade dos filhos. 45% das mulheres que mudaram de igreja, elas mudaram por causa de doença ou morte do cônjuge.
40% de mulheres que mudaram de igreja, mudaram por causa de problemas conjugais como infidelidade. E em quarto lugar está a questão pessoal de saúde e necessidades pessoais. Ou seja, a mulher, enquanto estereótipo de cuidadora, da sua natureza cuidadora, ela se responsabiliza pelos outros. Então, a fidelidade dela a uma igreja vai ao ponto em que as necessidades da família são atendidas. E a mulher fica neste lugar de cuidar dos outros. Agora, o discipulado quer ser essa perspectiva de que é uma experiência onde eu sou cuidada para cuidar. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, ele traz para a mulher esse espaço discipulado, onde ela não está só no papel de cuidadora. Ela está no papel de cuidadora, mas porque ela vivencia cuidado, ela não negligencia suas necessidades. Então, o discipulado é essa experiência de ser cuidada para cuidar. E é nessa perspectiva, então, que nós precisamos pensar as nossas iniciativas também de discipulado, com esse olhar para esse perfil das mulheres. E aí, Mulheres Mentoras nasceu de uma necessidade minha, enquanto pastora numa igreja que vivia uma situação de uma perda significativa, mas eu trazia um conceito para a igreja de discipulado, mas não conseguia levar minha igreja a viver discipulado, porque eu não estava vivendo esse espaço de pessoas intencionalmente investindo em minha vida e eu intencionalmente investindo num processo de crescimento em minha vida. Pessoas que plantam e regam em minha vida. Então, enquanto pastor e líder, eu não conseguia estender isso para a igreja porque eu não vivia. E aí nasce esse Ministério Mulheres Mentoras, quando eu ingresso na CEPAL como missionária CEPAL. O que eu entendo que nós podemos contribuir com esse movimento de discipulado no Brasil, enquanto Ministério Mulheres Mentoras ou enquanto mulheres? Então, primeiro, o discipulado de mulheres líderes e equipes estratégicas de redes ou denominações que são apaixonadas por Jesus e por discipulado e que elas multiplicam. Eu quero olhar um pouquinho isso com vocês. Primeiro, como nós temos entendido que nós precisamos identificar mulheres líderes apaixonadas por Jesus e por discipulado. Nem todas as mulheres vão ser líderes de pequeno grupo que tem o objetivo de evangelizar e discipular. Nem todas as mulheres vão ser líderes de grupos de discipulado, de líderes ou de qualquer discipulado. Mas são mulheres que podem ser apaixonadas por Jesus e apaixonadas por discipulado. Agora, nós temos mulheres que nós entendemos que são estratégicas. E essas mulheres mobilizam outras mulheres e geram movimentos no seu meio. No nosso caso, nós temos trabalhado muito com projetos denominacionais, de discipulado, de mentoria, de cuidado para a pastora, a esposa de pastora, a mulher líder, para que ela possa levar essa expressão de discipulado e reproduzir para quem ela está liderando. Então, estrategicamente, precisamos identificar quem são essas mulheres líderes apaixonadas. E essas mulheres líderes precisam ter em torno dela uma equipe de outras mulheres estratégicas, que vivenciam o cuidado com elas, o discipulado entre elas profundamente num pequeno grupo. E esse grupo que tem a dupla função de ser o discipulado, mas também de pensar para as pastoras da sua denominação, da sua rede, de pastoras que estão trabalhando isso nas suas igrejas, como assessorá-las. Então, é um grupo de discipulado, mas ao mesmo tempo é uma equipe que pensa multiplicação. Então, com isso, nós temos entendido nesses 10 anos que estamos trabalhando a partir do Ministério Mulheres Mentoras, que é importante a assessoria para projetos. Ajudar essas mulheres líderes, pastores, esposas de pastores, líderes de ministérios, que elas possam ter os seus projetos claros, customizados conforme a sua realidade, e a partir dali, então, ter uma equipe e que possam estar desenvolvendo para dentro da sua rede, da sua denominação. Com isso, hoje nós temos o projeto Cuidar das Metodistas na 5ª, na 6ª região, começando na 3ª região, e temos o projeto Amigas de Ministério da Quadrangular, que no Rio Grande do Sul envolve, pretende chegar às 2.000 pastoras, esposa e pastor. Hoje elas já têm quase 1.000 pastoras, esposa e pastor, em pequenos grupos assim. Mulheres apaixonadas por Jesus, se apaixonando por discipulado, essas pastoras, esposas, porque estão vivenciando isso na vida delas. Agora elas estão reproduzindo isso para a igreja local e cada um das suas formas, estratégias, como a denominação tem orientado. Mas o princípio, o vinho, elas estão experimentando. E cada uma, então, vai construindo
o seu odre. Então, mulheres apaixonadas, líderes estratégicas com equipes estratégicas. E a outra contribuição é para a reprodução. Nós temos trabalhado muito ferramentas que qualificam esse cuidado no pequeno grupo, que geram intencionalidade, que aprofundam, ferramentas de mentoria, ferramentas de cuidado, que vão trazendo saúde para esse relacionamento, gerando mais intencionalidade, crescimento e reprodução. Então, o que o David falou hoje, que não é um crescimento acidental. Então, fica claro para elas o nível de compromisso que elas estão tendo nesse pequeno grupo. E uma vez que elas têm como mulheres líderes, pastoras, esposa e pastor ou líderes, elas vivenciam esse cuidado profundo. Então, elas conseguem cuidar com profundidade, reproduzir um discipulado profundo que vai trazendo, vai levando a informação que gera transformação na vida daquelas mulheres que elas estão investindo a vida delas. O que nós precisamos receber enquanto movimento? Estratégias diversificadas para gerar mais grupos de conexão, pensando em diversidades de nicho dentro do próprio público feminino. Hoje nós temos, por exemplo, mães, que são jovens mães, lutando para equilibrar os diferentes papéis do profissional, do pessoal, do ministerial na igreja, N coisas. São nichos específicos dentro do público feminino. Nós temos mulheres empreendedoras, nós temos a terceira idade. É como trabalhar o discipulado com pessoas afins também, ou em grupos múltiplos, né, heterogêneos, mas olhando um pouquinho para esses nichos. E o segundo que nós vamos aprender é essa sinergia com outros movimentos. Ouvindo hoje os pontos de crescimento e olhando o que o Mazzoni, o pastor Mazzoni estava trazendo da assessoria, de acompanhar mais de perto, olhando o que o pastor Abe Uber traz da questão do evangelismo e do discipulado e integrando. Uau, isso também nos remete a nos perguntarmos, enquanto movimento e ministério que assessoramos denominações e projetos, como estamos fazendo isso e como podemos aprender com outros que estão fazendo isso. E, por último, então, aqui apresento algumas fotos de vários grupos com seus materiais de apoio, mas são grupos que, presencial ou online, agora para o Covid, estão vivendo uma relação de cuidado, mesmo num ambiente online. Estão aprofundando, fazendo diferença. Então, e aí vem uma outra perspectiva, que é a próxima foto, é a sinergia com o discipulado dos homens, dos pastores, dos líderes. Então, de ter nas equipes de vocês mulheres que contribuam com a perspectiva feminina. E nós, mulheres, trabalhando com mulheres, que tenhamos homens que contribuam com sua perspectiva masculina. E que possamos caminhar juntos e isso enriquecer as nossas iniciativas. Então, entendo que vamos ter iniciativas que são comuns, estratégias comuns, mas que podemos ter estratégias que são bênção também para a vida das mulheres, que são para nichos específicos, e a perspectiva masculina pode nos enriquecer muito. Então, nós temos ganho essa experiência, e isso é uma construção. Nem sempre é fácil, mas é uma construção de trabalhar juntos em sinergia com pastores, de alavancar esse discipulado, começando pelo pastor, pela esposa do pastor, dela ter esse espaço de cuidado para a saúde e crescimento de discipulado para a vida dela, e então estendendo para dentro da igreja local. Então, nós temos caminhado aí com vários projetos denominacionais, assessorando, caminhando juntos, e tem sido uma alegria servir e precisamos muito aprender nessa diversidade que temos visto hoje entre nós sendo apresentado. Muito obrigada.